Sócrates, que viveu 470 até 399 anos antes de Cristo, não deixou escritos, mas ele confiou o seu saber aos seus discípulos mediante o diálogo, mediante conversas, em uma dimensão de pura oralidade, pura conversa. Daí a dificuldade que a gente tem quando vai estudar Sócrates, buscar entender o seu pensamento. E a gente acaba até se utilizando de vários testemunhos que são às vezes divergentes entre si, porque cada um tinha uma visão sobre Sócrates, assim como a gente tem uma visão diferente sobre cada pessoa em relação à outra, também entre Sócrates acontecia isso, porque cada uma das testemunhas escolhia apenas algumas das partes dos ensinamentos do mestre que lhe chamavam a atenção, que era interessado, que é um recorte que a gente costuma fazer naturalmente daquilo que a gente gosta, né? A gente geralmente dá foco naquilo que a gente já está acostumado agora. Então, Sócrates, as pessoas que falam sobre Sócrates e que a gente usa, que falavam sobre Sócrates, né, que já foram de base já, elas tinham essas visões diferentes e eram próximas e chegaram a escrever sobre Sócrates. Entre as fontes de Sócrates que falam sobre Sócrates, a gente tem o Platão, né? Não é o Platão, um prato grande de comida, é o Platão, o Aristóteles, né? É o Platão porque ele era forte, espadaúdo, musculoso, né? O Platão, um grande filósofo, ele idealizava tanto o mestre que ele colocava ele como quase que como um escolhido, assim, pelas ideias, pela forma como ele se expunha. Agora já um outro, Aristófanes, colocava Sócrates ao ridículo, como se o Sócrates fosse, na verdade, um Mamãe Falei aí, um Arthur Duval que fosse ficar abordando as pessoas, perguntando, o que você acha disso, o que você acha daquilo, você não sabe o que é isso, então por que você fala daquilo? Mas não, o Sócrates não era assim não, não era um Mamãe Falei não, porque o Mamãe Falei é meio doidinho, né, na forma de abordar, a forma de abordar dele não é muito adequada às questões, ele simplifica muito. Mas enfim, outra pessoa que falava assim também do Sócrates era o Xenofonte, né? Ele ficava tirando um sarro porque o Sócrates ficava muito divagando no mundo das ideias, viajando na maionese, viajando na batatinha, enfim. Mas deixando isso um pouco de lado, só para ter uma noção, para a gente conhecer o pensamento do Sócrates, a forma como ele tentava entender e descrever um mundo e conversar e dialogar com as pessoas, a gente tem que levar em conta alguns testemunhos, né, que são esses. Mas para Sócrates, a sabedoria humana, e isso é um testemunho que você consegue detectar nessas conversas desse pessoal que conviveu com ele, que chegou até a escrever alguma coisa, é a busca de uma justificação para a vida. Você viver a vida sempre tentando ter um motivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, que é um fundamento de vida moral. É um fundamento que consiste na própria natureza do homem, porque ali meio que sem querer o Sócrates percebeu que o que diferenciava o homem das outras formas de vida era essa capacidade de explicar as coisas, de entender as coisas, de ter um motivo para as coisas, né? Diferentemente de uns pensadores da época, que eram chamados de sofistas, o Sócrates chega à conclusão de que o homem ele corresponde à sua alma. E o Sócrates, interessante que ele entendia que alma não é hoje o que a gente entende, algo assim espiritual, um espírito, uma coisa que fica dentro do corpo, sim, que vai para outra dimensão. Não. Não é isso que era a alma para o Sócrates. Sócrates entendia alma como consciência, uma capacidade de saber e uma construção do que você já sabe, né? E hoje a gente chamaria não de alma, mas de capacidade de entender e de ter vontade, de controlar a vontade, né? Se o homem para Sócrates é a alma e a virtude para o Sócrates é quando o homem ele promove a sua atuação, ele vive de acordo com a alma, buscando corrigir a alma, ele acaba tendo a necessidade de ficar sempre questionando e buscando analisar e justificar o que está sendo feito, né? Então, Sócrates ele é um rapazinho enjoado, porque para fazer as coisas tinha que ter motivo, basicamente.
O Sócrates ele até tinha uma concepção de Deus que era bem peculiar e era deduzida da constatação de que o mundo e o homem eles são constituídos de um modo tal que e com tal ordem e finalidade que exige uma causa adequada. Então, para Sócrates, tudo o universo conspirava para a existência de um Deus que tinha uma motivação, uma causa adequada. E esta causa é o próprio Deus, seria o próprio Deus, entendido como uma inteligência que ordena e providencia tudo de forma equilibrada, de forma harmônica. É uma providência que não se ocupa do homem individual, mas do homem em geral. Então Deus ele não preocupa do homem quando ele está sozinho, mas assim com todos, de forma coletiva, com todo mundo, com todas as formas de vida. Mas enquanto Deus é homem e ocupa-se indiretamente do homem, porque ele tenta cuidar de todo mundo, o mesmo não acontece com o homem, que fica olhando só para o próprio umbigo. Isso aí é uma coisa que a gente percebe até hoje, até as pessoas vão orar para Deus sempre pensando em si próprio. É claro que muita gente pensa, lembra de pensar no próximo, mas a maioria não pensa não. Né? E o Sócrates ele tinha um método para a figura do não saber. Ele montou uma forma para você desconstituir o não saber. Ele não recorria a um discurso, ficar parado assim e falando sozinho e explicando um monte de coisa, igual eu tô fazendo agora, falando um monte de coisas sobre alguém de forma aleatória, ainda que tenha algum benefício do que eu, ou não do que eu tô falando, mas o Sócrates não fazia isso. Geralmente para ajudar as pessoas a sair do campo do não saber para tentar compreender as coisas, ele seguia um diálogo, uma conversa com a pessoa que ele conversava, com pergunta e resposta, apresentando-se como uma pessoa que precisa de instrução sobre um assunto. Então ele abordava a pessoa na rua, começava a conversa e perguntava a fim de ser instruído para a pessoa. E a pessoa que era indagada, à medida que ela fosse dando resposta, o Sócrates ia dando outra resposta, questionando se aquilo fazia sentido ou não, por que que era assim, por que que não podia ser de outro jeito, e se isso é assim, por que que não, por que que tem essa consequência, enfim. O Sócrates começava mostrando que não sabia nada para querer ter uma aula particular com a pessoa, acabava que no final das contas ele ajudava a pessoa a construir o conhecimento sem querer. E fazia até de uma forma irônica, meio que debochando. Às vezes a pessoa não percebia, né? Então o Sócrates ele era como se fosse um aluno na conversa com a pessoa que ele estava conversando. E ele se apresentava dessa forma. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Piozinho magro, amigo. Que isso, mano? O que é piozinho, mano? Piozinho, não sei o que é isso não, mano. Eu sou boteco, não tenho skin. Vim pelo Newton. Ah, olha só, olha só. Brinquedos voadores. Mas por que alertariam o meu sentido, aranha? Assim, uma pergunta idiota. Enfim. Então Sócrates fazia nesse sentido. E aí quando ele fazia isso, ele colocava em ação uma metodologia de ensinamento, né? Que era esse perguntar e responder, e perguntar e responder, e conseguia fazer uma explicação com a pessoa que ele estava conversando. Bem interessante, bem engraçadinho o jeito que ele fazia, provocando as pessoas, sem ofender, sem brigar, sem xingar. Era na verdade uma antecipação de significados que ele tentava buscar. Ele sempre que ele fazia a pergunta, ele buscava ver se a pessoa já tinha algum preconceito ali formado na cabeça, uma presunção que a pessoa já sabia, mas aí à medida que ele ia perguntando, ele mostrava que a pessoa não sabia tanto igual ela achava que sabia. E aí o Sócrates leva esse pensamento filosófico a um plano bastante elevado só com esse método. E isso vai até bater de frente com os sofistas, que era um grupo de filósofos que tinha na época.
mas acaba levantando uma série de questões, né? Porque de tanta pergunta que ele fazia sobre as coisas, ele acabava meio que saindo como uma pessoa que estava questionando demais, estava querendo subverter a sociedade, fazendo as pessoas serem subversivas ao que estava acontecendo ali no momento. Então isso aí acabou até sendo um motivo de perseguição dele e ele foi até condenado, né? Ele foi condenado por impiedade, né? Foi acusado de não crer nos deuses da cidade, de corromper os jovens, mas sempre por trás dessas acusações havia um ressentimento de várias pessoas de ordem política, né? É uma situação bem complicada em que o Sócrates, boa tarde, que o Sócrates se colocou. O ensinamento dele era feito em locais públicos, andando pelas praças, pelos ginásios. É uma espécie de pregador, né? Sempre, sempre caminhando e perambulando. Ele passou por umas fases na vida dele. Na primeira fase da vida do Sócrates, ele esteve muito próximo dos filósofos que eram considerados como físicos, né? Aqueles filósofos que prestavam atenção na realidade e tentavam explicar o que era a essência das coisas que existem no mundo. Do que é feita a água, do que é feito o ar, do que é feita a terra, do que é feito o animal, o sangue, enfim, o que era o objeto, a essência de tudo que existe no mundo. Eles se preocupavam com isso. Então Sócrates era muito próximo desse tipo de filósofo, que hoje a gente chamaria de estudiosos da física, né, os físicos. Ele era muito perto dos estudos de Arquelau, do Diógenes, Anaxímenes, Anaxágoras, embora eles não tenham sido contemporâneos, mas enfim. Sofreu uma grande influência dos filósofos sofísticos, que foram os filósofos que surgiram com uma linha de tentativa de pensamento diferente, enquanto esses filósofos físicos tentavam explicar a natureza, o que tem nas coisas, qual que é a essência das coisas, os sofistas eles buscavam explicar quais eram as relações humanas e como elas se davam, como elas aconteciam. Então era bem diferente. O foco dos físicos era explicar a realidade e dos sofistas eram saber por que as pessoas têm interesse nas coisas ou deixam de ter interesse nas coisas e por que elas representam de uma forma ou de outra as coisas. Mais ou menos isso, para deixar bem simplificada a questão. Né? Ele teve essa influência, mas o Sócrates não gostava muito dos sofistas, não. O Sócrates não chegou a escrever nada, igual eu já tinha dito, né? A mensagem dele era sempre por meio de conversa. Então, assim, a gente sabe de alguma coisa escrita dos discípulos, dos alunos, das pessoas que foram alunos do Sócrates, mas ele mesmo não escreveu nada, não. Então, o professor chegar na sala de aula uma hora assim, ó, falar assim, alguém leu algum livro do Sócrates aí? Cai não. Cai não que é bait. Cai não que é bait, porque o Sócrates não escreveu nenhum livrão não, mano. Sócrates não escreveu nenhum livrão não, ele não era desse não. O Sócrates ele era aquele aluno na escola que ele via o professor lá assim, ó, ele aprendia a matéria toda, mas ele não escrevia não. Ele não gostava de escrever, mano. Ele fala, não vou copiar a matéria, eu já aprendi. Pra que eu vou copiar? Eu aprendi a matéria, pra que eu vou copiar a matéria? Pra que eu vou copiar no caderno algo que eu já sei, que eu já aprendi, já sei até explicar? Não vou copiar não. Não vou copiar a matéria. O Sócrates era desse. Que era desse tipo de aluno. Não gostava de copiar mesmo. Ele era safadinho, Sócrates. Então, falei que ele teve fases na vida dele, né? Então ele conviveu com os filósofos que eram físicos e depois ele veio até a relação com esses sofistas, né? Se aproximou dos sofistas. Depois de um período de tempo ouvindo a palavra dos naturalistas, né? Que eram os filósofos físicos, o Sócrates concentrou seu interesse pelo problema do homem, das relações humanas. E ele procurava resolver os problemas
mais afetos ao homem e esquecer um pouco do que é composto as coisas, do que deixou de ser composto as coisas, do que deixava de ser composto as coisas, iguais os naturalistas, que eram os filósofos que queriam, né? Consequentemente, o Sócrates ele vai lá para os sofistas, mas ao contrário dos sofistas, ele chega a uma questão de fundo que admite que existe uma verdade, né? Mas ele não descarta a parte de que a verdade ela é difícil de ser alcançada, mas ele defende a existência de uma verdade, né? E a sabedoria, na verdade, é sempre o amar, buscar o saber. Então, não é porque o Sócrates entendia que existia uma verdade que ele achava que ele era o dono da verdade. O que ele gostava, o que ele achava que era o correto, para toda pessoa é buscar o saber, buscar o conhecimento. A virtude estaria sempre em buscar o saber, buscar a justificação. Então, Sócrates não defendia a existência de uma verdade absoluta. Ele sabia que essa verdade absoluta existia. E a filosofia era justamente uma busca por esse saber, que é praticamente impossível. O ser humano é limitado, e se existe uma verdade absoluta, o ser humano é limitado, o ser humano jamais vai ser capaz de alcançar a verdade absoluta. Ele pode até conseguir descrever alguns detalhes da verdade existente, mas ele nunca vai pegar com toda a riqueza de detalhes que a realidade tem e representar ela para outra pessoa. É bem complicada essa visão do Sócrates de se entender. Mas assim, tenta se colocar no lugar do Sócrates hoje. Imagina ele, aqui no século XXI. Ele vê tanta coisa, ele vai falar, caraca, mano, eu sabia que eu nada sabia, agora eu tenho mais que certeza, porque tanto de coisa que eu tenho necessidade de saber para poder explicar e representar, não vou dar conta, a vida não vai ser suficiente para isso. Por mais que você se alimente bem, beba água e corte óleo da comida e diminua o açúcar e coma pouco pão, você não vai viver o suficiente para conseguir explicar a realidade como existente, tudo que existe na realidade. Tudo que acontece na realidade, não tem como, não tem condição. Mesmo com uma fração da realidade já é uma coisa complicada de se explicar. Imagina a realidade como um todo. Então esse é um problema que o Sócrates ele põe e mostra. E ele não foge disso. E ele reconhece com a frase dele, só sei que nada sei. Que é, quando ele fala que só sei que nada sei, ele está só reconhecendo que há muito para se saber. E eu nunca vou poder parar de buscar esse saber, que é que é a arte de filosofar, né? Não é à toa que aquilo que a gente hoje chama de virtude, os gregos denominavam de arete, né? Significando aquilo que torna a coisa boa e perfeita naquilo que é. Na verdade, não hoje a gente pode entender a arete não como aquilo que torna a coisa boa e perfeita, mas aquilo que faz com que a gente entenda, a gente compreenda a perfeição da coisa ou aquilo que ela é. E não assim, fazer parte da coisa. É a forma como a gente enxerga a coisa que faz com que a gente se relacione com ela. É uma visão bem interessante de se ver, porque... Então joga tchuca.